O jornalista Paulo Vinícius Coelho não concorda com a estratégia do Botafogo para a temporada 2025, na qual deu mais importância às competições que iniciam a partir de março, quando começa o Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao Flow Esporte Clube, PVC criticou o clube e John Textor. Quando o Textor fala o Botafogo Way, é uma bobagem. Ele tá querendo enganar quem? Ó, espelho meu, existe alguém mais esperto do que eu? Não, tem um monte de gente. Ele foi tentar contratar o André Jardine. Ele sabia que ia perder o Arthur Jorge. Aí ele foi tentar contratar o André Jardine. O André Jardine não quis ir pro Botafogo. Aí ele conversou com o Roberto Mantini, ele conversou com o Rafa Benítez, ele conversou com o Tite, ele conversou com Tata Martino. Falaram até Luiz Castro de novo, né? Luiz Castro... Não, o outro Luiz Castro. É o outro Luiz Castro. É o outro Luiz Castro. O Vasco Matos, que estava tudo certo. Eu conversei com o Bruno Vicentim, que é o dono do Santa Clara. Ele falou, ele já falou que vai. E no dia seguinte ele entrou na sala do Bruno Vicentim e disse, não quero ir, eu vou ficar aqui. E ficou. Então peraí, isso é informação isso. Não, porque o que saiu em geral foi que na verdade veio da parte do Botafogo isso, né, que foi repercutido, que ele talvez não tivesse uma licença de não sei o quê. Não, ele não tinha licença, mas a licença não é um problema. O próprio Textor disse que ele não quis vir. Ok. Ele não quis vir. Ele não sentiu confiança. Tá. Bom, tudo aqui é a parte. Quando o Textor fala o Botafogo Way, o Textor nasceu nos Estados Unidos, certo? Sim. Qual foi o último campeão da NFL que tocou de técnico no meio? Nem sei se teve isso aí. Não tem. Qual foi o último técnico campeão inglês que mudou de técnico? O último time campeão inglês que mudou de técnico? 1935. Qual foi o último campeão italiano? Qual foi o último time campeão italiano que mudou de técnico? 1971. Qual foi o último time campeão espanhol que mudou de técnico no meio da temporada? 1978. Então, cara, o Botafogo Way vai ensinar o mundo que é assim que faz. Eu faço. Qual foi a última vez que você não estudou pro vestibular e passou em primeiro lugar na Universidade Federal? Não, e outra coisa, ele fez exatamente o Botafogo Way um ano antes e perdeu. Exatamente. Ele fez exatamente e perdeu. Né? Então, assim, não existe isso. Eu vou estudar, eu vou pro vestibular sem estudar porcaria nenhuma e vou passar em primeiro lugar. Não, se você tiver muita sorte, vai passar. Beleza. Mas não vai me dizer que essa é a receita para fazer. Porque não é. Então, mas essa questão dele abandonar os estaduais, isso é sempre uma questão que a gente discute aqui no Brasil, né? A questão dos estaduais. E ele largou, e assim, o Botafogo teve nem nono no Campeonato Carioca, fraquíssimo. Eu acho até que os jogadores, sem reforço nenhum, não era pra terminar em nono no Campeonato Carioca. A questão do estadual não é... As pessoas falaram anos e anos e anos assim. Tem duas frases que eu acho que a gente vai construindo raciocínios equivocados, na minha opinião. O estadual não é parâmetro. Tá, mas nos últimos 10 campeonatos brasileiros, 4 foram vencidos por campeões estaduais. E se você desconsiderar o Botafogo e voltar para o ano passado, você diria, nessa altura do ano passado, que dos últimos 10, metade tinha sido vencida no Campeonato Brasileiro por campeões estaduais. Então, não é parâmetro porque nada é parâmetro. O time pode ser campeão estadual e campeão brasileiro, ou pode ser campeão estadual e fracassar na Libertadores, ou pode ser campeão ou pode fracassar no estadual e ser campeão brasileiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A temporada tem... Porque é uma temporada com obstáculos. Sim. Outra coisa que a gente fala... o estadual não tem importância. O que tem importância é o Flamengo, é o Corinthians. O Corinthians tem pela primeira vez na história 28 jogos consecutivos com 40 mil pessoas na arquibancada. É a primeira vez na história. Qual foi o maior público da história do futebol de São Paulo? 138 mil pagantes, 146 mil presentes, Corinthians 1, Ponte Preta 2 em 77. Segundo jogo das finais. Volta nos jogos daquela temporada. Corinthians e Ponte, 138 mil. Corinthians e Ponte tinha 90 mil. Corinthians e São Paulo, semifinal, tinha 90 mil. 100 mil, talvez. Corinthians e Portuguesa, que é o jogo anterior, o quarto de trás para frente, tinha 37 mil no Morumbi, em 77. Então, isso é um dado absolutamente relevante. Por quê? Porque o torcedor do corintiano vai para o estádio toda quarta e todo domingo para ver o campeonato estadual? Não, ele vai ver o Corinthians.
Ele não tá nem aí se é o Corinthians e Água Santa, se é Corinthians e Barcelona de Guayaquil, se é Corinthians e Flamengo, se é Corinthians e Atlético, se é Corinthians e Palmeiras. O cara vai pra ver o Corinthians. Camisa entra em campo. O que é que tem importância, então? O Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo. Se eu dirijo uma marca do tamanho do Botafogo, que o Textor tá ajudando a recuperar, justiça seja feita, a marca Botafogo não pode jogar para 5 mil pessoas. A marca Botafogo não pode jogar para 8 mil pessoas. A marca Botafogo tem que meter no mínimo 30 mil no Engenhão, no Newton Santos. Porque o Botafogo é importante, não é o estadual. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.